Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje gostaria de compartilhar com vocês sobre os 5 pilares da verdade. Esses 5 pilares da verdade são fundamentos que toda religião, principalmente o cristianismo, aqueles que professam o nome de Jesus, devem ter e manter na sua denominação ou nos seus ensinamentos. Toda igreja que professa o nome de Jesus, ou todo cristão, ele deve se enquadrar e deve ter dentro da sua doutrina esses 5 pilares da verdade. E esses 5 pilares da verdade, eles se encontram dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. E hoje nós iremos examinar esses 5 pilares. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like para que possa ajudar o canal a crescer e espalhar mais esse evangelho. Então vamos lá ao que interessa. O primeiro pilar da verdade, ele se encontra em João, nos Evangelhos de João, capítulo 17, versículo 17. E diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui a gente vê Jesus considerando a Bíblia, a palavra de Deus, como a verdade. E esse é o primeiro pilar. Toda igreja que professa o nome de Jesus, ou todo cristão, ele deve ter como fundamento da sua fé e da sua crença a Bíblia, pois tudo quanto ele fala deve estar de acordo com as Sagradas Escrituras, e não ele deve falar de si próprio, mas sim tudo aquilo que ele professa e que ele acredita deve estar de acordo com a Bíblia. Por isso, esse é o primeiro pilar da verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. E também o outro texto que fala sobre o segundo pilar da verdade, ele se encontra no Antigo Testamento. E a gente vai encontrar ali em Salmos 119, versículo 51, que diz assim: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então a gente vê aqui o segundo pilar da verdade. Esse segundo pilar fala aqui a respeito dos mandamentos. Quais mandamentos são esses? Os 10 mandamentos do Antigo Testamento. E toda igreja, toda denominação, ele deve ter esse pilar da verdade firme, pois de acordo com Mateus capítulo 5:17, Jesus ele não aboliu, não revogou nenhum mandamento, e todos os 10 mandamentos devem ser observados como forma de reconhecimento pelo que Deus fez por nós, e também sabendo que os mandamentos são como uma barreira de proteção para que nós possamos viver melhor neste mundo. Então, os 10 mandamentos é o segundo pilar da verdade. E vamos para o terceiro. O terceiro pilar da verdade é uma pessoa, é um agente que a gente já falou aqui em algum vídeo a respeito dele. E esse terceiro pilar da verdade é o Espírito Santo. E a gente encontra esse versículo falando dele no livro de João, no capítulo 16 e o versículo 13, que diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, e ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, meus amigos, este é o terceiro pilar da verdade, o Espírito Santo. Toda a igreja de Deus, ele deve ter o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que nos capacita e nos ajuda em todos os momentos de dificuldades, de tribulações, e também no momento de falar das grandezas de Deus e transmitir ela para os nossos irmãos e as outras pessoas que necessitam da palavra de Deus. E este é o terceiro pilar da verdade. E o quarto pilar da verdade, a gente também aqui encontra no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse texto aqui a gente encontra o quarto pilar da verdade. E o próprio Senhor Jesus diz que Ele é a verdade. Então, todos que professam o nome de Jesus têm que acreditar que Ele é a verdade. Tudo quanto Ele falou
nos evangelhos ali, a gente tem que acreditar. Não devemos reter algumas coisas que realmente são coerentes e separar outras, como a respeito do que ele falou do céu. Muitos acreditam em várias coisas que Jesus fez, mas outras eles não acreditam, principalmente nas coisas espirituais. Mas nós que professamos o nome de Jesus, temos que ter ele como autoridade máxima e acreditar tudo quanto ele falou. E o quinto pilar da verdade, e que esse daqui é o que a gente realmente deve ter e reconhecer que ele é a autoridade máxima. E o texto que fala a respeito do quinto pilar da verdade, ele se encontra no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 10 e versículo 10, que diz assim: Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amigos, este é o quinto pilar da verdade. É o próprio Deus, ele é a autoridade máxima, ele é a verdade. Aqui ele diz: mas o Senhor Deus é verdadeira, é verdade, e ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. E da terra treme os moradores dela. Então esses são os cinco pilares da verdade: a palavra de Deus, os 10 mandamentos, o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus e o nosso Deus. Toda a igreja, todo aquele que professa o cristianismo, ele deve conter esses 5 pontos e não deve se desfazer de nenhum deles. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, principalmente que vocês tenham entendido e que vocês tenham sido edificados. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e que você não se esqueça: Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.